Fazer dieta para que você possa queimar gordura de áreas difíceis, como sua barriga e quadris, pode ser realmente desafiador, porque cortar suas calorias pode facilmente deixar você se sentindo privado, com fome e deprimido. Mas, a boa notícia é que existem alimentos que têm um ótimo sabor e podem ajudar a satisfazê-lo, com quase zero calorias. Então, hoje, eu quero mostrar os melhores alimentos que se enquadram nesta categoria. Começando primeiro com macarrão shirataki. Na verdade, ele também é chamado de macarrão conjac, ou macarrão milagroso. E esse nome veio por um motivo. Esse macarrão é único, porque satisfaz, e é muito baixo em calorias. Uma porção de 200 gramas contém apenas cerca de 20 calorias. Enquanto isso, a mesma quantidade de macarrão comum pode conter até 300 calorias. Além do fato de que o macarrão shirataki é baixo em calorias, essas calorias vêm na forma de fibra insolúvel. Quando você come fibra insolúvel, acaba ingerindo menos calorias na forma de carboidratos em comparação com outras formas de carboidratos, como fibras solúveis e amidos. Isso ocorre porque esse tipo de fibra não é totalmente absorvida. Para ser exato, você absorverá apenas cerca de 1,5 calorias por grama de fibra insolúvel, em comparação com os 4 gramas que você absorveria se estivesse comendo um carboidrato regular cheio de amido ou açúcar. Portanto, isso significa que, para uma porção de 240 gramas de macarrão shirataki, você efetivamente acabará com uma ingestão líquida de 7 calorias e meia, tornando esse macarrão um dos melhores carboidratos para queimar gordura, e um dos melhores alimentos para perda de peso em geral. Outro carboidrato semelhante é o arroz magro, que pode ser usado como alternativa ao macarrão shirataki. Ele contém apenas cerca de 7 a 9 calorias para cada porção de 100 gramas. Para colocar isso em perspectiva, a mesma quantidade de arroz integral contém pouco mais de 110 calorias. O arroz magro também é livre de glúten e feito de farinha de konjac não transgênica. Este é o mesmo ingrediente usado no macarrão shirataki, mas você pode comê-lo na forma de arroz, o que pode ser mais adequado para certas refeições. E a boa notícia é que a textura e a consistência desse produto são semelhantes ao arroz comum. Agora, como a maioria dos vegetais também são muito baixos em calorias, não é uma má ideia tentar cozinhar alguns vegetais no vapor e servi-los junto com arroz magro para uma refeição quase sem calorias. Você também deve saber que existem muitas alegações sobre a raiz konjac ter efeitos supressores do apetite. Infelizmente, mais estudos são necessários para confirmar isso, mas se ela ajudar a suprimir o apetite além de ter poucas calorias, pode realmente ajudar na perda de gordura, especialmente se você estiver com fome ao longo do dia. Em seguida, temos o pepino. Os pepinos são muito baixos em calorias e muito ricos em água, o que ajuda a saciar a fome. 97% de um pepino é composto de água, e 100 gramas de pepino contém apenas 15 calorias, o que facilita a adição de pepinos à sua dieta, sem aumentar sua ingestão calórica. Além disso, pesquisas indicam que os pepinos podem ajudar a reduzir e controlar os níveis de açúcar no sangue, o que pode ajudar a reduzir os desejos de fome causados por níveis irregulares de açúcar no sangue. Para fins de perda de peso, você deve comer o pepino com casca, porque aumentará a quantidade de fibra, ajudando você a se sentir satisfeito por mais tempo, e a pele também contém muitas vitaminas e minerais. Outro alimento de muito baixa caloria é a gelatina sem açúcar. Este saboroso lanche contém apenas de 5 a 10 calorias, e pode ajudá-lo a satisfazer seu desejo por doces sem aumentar sua ingestão calórica. Além da baixa quantidade de calorias, contém gelatina, que demonstrou ajudar a reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade. Existem também marcas que não contêm conservantes, e se você comprar pouches de gelatina, poderá levá-las facilmente para onde quer que vá. Em seguida, temos a abobrinha, que não só é composta principalmente de água, mas pode ser usada também para substituir um dos carboidratos mais calóricos, a massa. Tudo o que você precisa é de um espiralizador, e você pode facilmente fazer macarrão de abobrinha. Este macarrão pode ser usado em muitas deliciosas refeições de baixa caloria. Uma opção simples, por exemplo, é cozinhá-los, adicionar molho e um pouco de queijo parmesão. E há muitas outras opções de baixa caloria, como macarrão de abobrinha ao pesto, que vão te surpreender. A abobrinha contém apenas 17 calorias por 100 gramas. Enquanto isso, a mesma quantidade de macarrão contém 131 calorias, e é muito menos satisfatório. Além de tudo isso, assim como o pepino, pesquisas indicam que a abobrinha pode ajudar a reduzir e regular os níveis de açúcar no sangue,
o que pode ser benéfico para controlar os desejos de fome. Agora, voltando aos pepinos, para nossa próxima comida, temos picles. Uma xícara de picles tem apenas 17 calorias, e um picles de tamanho médio contém apenas cerca de 1 grama de carboidratos. Já que os picles são fermentados em salmoura, oferecem um sabor único para a sua dieta, e existem vários tipos. Por exemplo, se você deseja um sabor doce, pode comprar a variedade pão com manteiga sem adição de açúcar, que contém apenas cerca de 5 a 7 calorias por 28 gramas. A única coisa que você deve ter cuidado é com a alta quantidade de sal, porque pode levar ao inchaço. Mas, a menos que você precise ter sua melhor aparência muito em breve, esse peso da água pode ser facilmente eliminado mais tarde. Em seguida, é uma das minhas frutas favoritas, a melancia. Agora, mesmo que a melancia não tenha 0 calorias, é muito baixa em calorias para uma fruta. Contém apenas 30 calorias por porção de 100 gramas, o que equivale a cerca de 2/3 de uma xícara. Isso torna a melancia um excelente alimento para a perda de peso. Por exemplo, um estudo descobriu que, se você tem pessoas com excesso de peso que comem 2 xícaras de melancia diariamente, elas geralmente acabam consumindo menos calorias de outra forma, fazendo com que percam gordura ao longo do tempo. Por outro lado, se esses participantes com excesso de peso consumissem o mesmo número de calorias na forma de biscoitos, eles se sentiriam muito menos cheios, o que os levou a comer demais e ganhar gordura. Isso levou os pesquisadores à conclusão de que comer melancia diariamente pode ajudar a reduzir o peso corporal, o índice de massa corporal e a pressão arterial. Uma grande razão pela qual a melancia é excelente para a perda de peso é que, como o nome indica, ela contém muita água, 92% para ser exato. Esse alto teor de água faz com que os receptores de estiramento na parede do estômago sejam ativados e enviem sinais ao cérebro indicando que o estômago está cheio, levando a uma redução na ingestão calórica. Outro vegetal verde que é composto de 96% de água é a alface. Existem vários tipos diferentes de alface, mas o que eles têm em comum é que todos são muito baixos em calorias. Cada porção de 100 gramas de alface fornece apenas uma média de 17 calorias, tornando-se um excelente alimento para controlar o apetite e apoiar a perda de peso. Agora, se você quiser selecionar a variedade de alface com o menor valor calórico, pode optar por alface lisa ou alface roxa. Ambos contêm apenas cerca de 13 calorias por porção de 100 gramas. O próximo da nossa lista é a goma de mascar. Agora, eu sei que tecnicamente chiclete não é um alimento, já que você não engole, mas se você está procurando uma maneira de reduzir os desejos entre as refeições, considere goma de mascar sem açúcar, que geralmente contém menos de 5 calorias por pedaço. Uma pesquisa da Universidade de Rhode Island mostrou que as pessoas que mascavam chiclete consumiam 68 calorias a menos no almoço, e não compensavam comendo mais no final do dia. A goma de mascar também ajudou os participantes do estudo a satisfazer seus desejos e resistir a lanches de alto teor calórico. Apenas tenha em mente que existem muitos sabores deliciosos de goma de mascar por aí, e se você não for cuidadoso, você definitivamente não estará fazendo nenhum favor a si mesmo comendo um pacote inteiro de uma só vez. Em seguida, temos um vegetal super baixo em calorias que é frequentemente usado como lanche durante a dieta, o aipo. O aipo tem um teor de água muito alto. É cerca de 95% de água, e contém apenas 14 calorias por 100 gramas. Curiosamente, além de ajudar na perda de peso, pode fornecer benefícios adicionais para os homens. Por exemplo, um estudo descobriu que a suplementação com extrato de folha de aipo levou a um aumento na produção de esperma, o que é benéfico para a fertilidade. Além disso, os dados indicam que o aipo pode ajudá-lo a controlar sua pressão arterial, provavelmente porque contém nitratos. Isso também pode ajudar com um dos principais efeitos colaterais de ter pressão alta, que é a disfunção erétil. Agora, passando para uma bebida de baixa caloria, quero falar sobre refrigerante diet. Por um tempo, muitos nutricionistas acreditavam que o refrigerante diet era realmente ruim para a perda de peso, embora seja quase virtualmente livre de calorias. A razão foi porque se acreditava que os adoçantes artificiais aumentavam a fome junto com os desejos de açúcar, mas se observarmos os dados, verificamos que alguns adoçantes artificiais podem realmente ser benéficos para a perda de peso. Por exemplo, um estudo comparou os efeitos da água e da água adoçada com adoçantes artificiais de 0 calorias, e eles pretendiam ver como cada um deles influenciaria a perda de peso ao longo de um período de 12 semanas.
Eles também acompanharam por um ano inteiro após o estudo para ver como os participantes mantiveram a perda de peso. Em última análise, os resultados mostraram que o grupo do adoçante perdeu mais gordura e recuperou menos ao longo do tempo durante a manutenção. E ao contrário do que você poderia esperar, o grupo do adoçante estava com menos fome no geral durante a dieta e teve melhor adesão à dieta. Isso mostrou aos pesquisadores que os adoçantes podem ser uma ferramenta eficaz para a perda e manutenção de peso. Mas além da perda de peso, quais são os efeitos que esses adoçantes têm na sua saúde? Em geral, os adoçantes artificiais não são prejudiciais, desde que você não consuma mais do que a quantidade máxima recomendada, como demonstrado por uma ampla gama de estudos. Os únicos estudos controlados que conseguiram encontrar efeitos colaterais, desde que essas teorias surgiram, estão em estudos com animais que consumiram mais do adoçante do que qualquer pessoa sã, muitas vezes indo 100, ou até mais de 1000 vezes acima da quantidade diária máxima recomendada. Em seguida, quero dar a você outro ótimo vegetal praticamente sem calorias, o bok choy, que é uma variação de repolho branco chinês que se enquadra na categoria de vegetais crucíferos, juntamente com outros vegetais como couve, couve de Bruxelas e brócolis. O bok choy é composto por cerca de 95% de água e tem apenas 13 calorias por porção de 100 gramas. Também é um ótimo complemento para as sopas. A sopa em si tende a ter poucas calorias, enquanto tem uma pontuação alta em relação à sensação de satisfação. Seguindo em frente, temos um vegetal que na verdade não é verde, mas ainda é um dos melhores alimentos praticamente sem calorias, o rabanete. Os rabanetes estão cheios de potássio, vitamina B6 e vitamina C. Tem 95% de água e cerca de 16 calorias por 100 gramas. Eles também contêm alguma fibra e são excelentes para os dentes, gengivas, nervos, cabelos e unhas. Usá-los em uma salada pode ajudar a adicionar algum sabor sem as calorias adicionais. Em seguida, na nossa lista, temos uma grande variedade de molhos de salada sem calorias. Como você deve ter notado, muitos dos alimentos que abordamos até agora são vegetais ricos em água, como pepino, abobrinha, alface, aipo, couve chinesa e rabanete. Então, o que seria melhor como uma refeição ou aperitivo sem calorias do que uma salada? Uma adição que muitas vezes transforma uma salada de baixa caloria em um desastre carregado de calorias é o molho que a acompanha. Os molhos para salada geralmente contêm grandes quantidades de óleos que podem aumentar significativamente o valor calórico de qualquer refeição. Felizmente, você tem alternativas à sua disposição. Diversas marcas oferecem molhos de salada sem calorias que não contêm gordura, carboidratos ou açúcares. Eles oferecem uma ampla variedade de sabores, incluindo molho francês, molho de bacon, vinagrete e muito, muito mais. Apenas tenha em mente que se você despejar uma tonelada de molho em sua salada, provavelmente adicionará calorias. Lembre-se de que o rótulo sem calorias é baseado no tamanho da porção indicado na embalagem, então sinta-se à vontade para adicionar um pouco, mas não despeje a garrafa inteira na salada. Outro ótimo vegetal que também pode ser colocado na sua salada que eu não mencionei antes, é o agrião. Assim como muitos outros vegetais, é composto de 95% de água. Ele também contém nitratos, e já falamos sobre os benefícios que eles proporcionam para a pressão arterial, mas os nitratos dietéticos também podem ajudar a melhorar o desempenho do exercício, relaxando os vasos sanguíneos e aumentando os níveis de óxido nítrico. Isso ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e a entrega de oxigênio aos músculos. Também para fins de dieta, não faz mal que o agrião contenha apenas cerca de 11 calorias por 100 gramas. Em seguida, quero mencionar alguns condimentos super baixos em calorias que adicionam sabor e ajudam na perda de gordura. A mostarda tem apenas 3 calorias por pacote ou por colher de chá. O molho picante em geral tem praticamente 0 calorias. O molho de rábano tem apenas cerca de 6 calorias por colher de sopa. Molho mexicano tem apenas 4 calorias por colher de sopa. O ketchup de açúcar reduzido da Heinz tem apenas 1 grama de açúcar e 5 calorias por colher de sopa. O molho de soja contém apenas 9 calorias e cerca de 1 a 2 gramas de proteína por colher de sopa. Portanto, esses são todos os condimentos saborosos e de baixa caloria que você pode adicionar às suas refeições. Passando para outra fruta com poucas calorias e ótima para a perda de gordura, temos o kiwi. Por fruta, você obterá, em média, apenas 42 calorias. E dessas calorias, 2,1 gramas estão na forma de fibra alimentar. Muitas pessoas têm desejos à noite, e se você estiver de dieta,
esses desejos podem se tornar tão intensos que fica difícil adormecer. Se esse é seu caso, saiba que pesquisas mostram que comer kiwi, antes de dormir, pode ajudá-lo a pegar no sono. Por exemplo, em um estudo em que os participantes comeram 2 kiwis, 1 hora antes de dormir, todas as noites, durante 4 semanas, os pesquisadores descobriram que adormeciam mais rápido, experimentavam um sono de melhor qualidade, e dormiam por mais tempo. Em última análise, eles concluíram que o kiwi poderia ajudar as pessoas a dormir e permanecer dormindo. A seguir, temos uma fruta que muitas vezes é confundida com um vegetal, o tomate. Os tomates também são compostos de 95% de água, e embora muitas pessoas os evitem quando fazem dieta, eles contêm apenas 18 calorias por 100 gramas. Os tomates também são uma das melhores fontes de vitamina C e beta-caroteno, que apoiam a saúde do coração. Eles também são ótimos para seus olhos, pele e imunidade, porque são carregados com licopeno, bem como um monte de vitaminas, incluindo vitamina K, B1, B2, B3, B5 e B6. E os tomates nos levam ao nosso próximo alimento super baixo em calorias, a sopa de tomate. A sopa de tomate pode ser excelente em uma dieta porque é muito eficaz para saciar a fome, pois ocupa muito espaço no estômago sem custar muitas calorias. Claro, depende de onde você consegue ou como você faz sua sopa de tomate. Embora existam algumas boas sopas de tomate pré-fabricadas no supermercado, muitas delas contêm adições que aumentam as calorias. Então, idealmente, você vai querer fazer você mesmo. E a boa notícia é que é muito fácil. Comece misturando 500 gramas de tomates inteiros enlatados com o suco e adicione um cubo de caldo de galinha. Depois leve para ferver em uma panela. Quando estiver fervendo, polvilhe um pouco de stevia e temperos como alho para melhorar o sabor. E isso é tudo. Você terá agora uma tigela de sopa com apenas cerca de 59 calorias. Por último, mas não menos importante, temos a melhor bebida sem calorias, que é a água. A água não só tem 0 calorias, mas também pode ajudar a reduzir a fome e ajudar na perda de peso. Por exemplo, pesquisas mostram que as pessoas que bebem água com frequência acabam consumindo 9% menos calorias em média. Os dados também mostram que é especialmente benéfico beber água antes das refeições. Um estudo descobriu que beber 500 ml de água 30 minutos antes do café da manhã reduziu a ingestão total de calorias em 13%, então tente beber um copo de água ao comer um ou mais dos alimentos quase sem calorias descritos neste vídeo. Então, esses são 20 dos melhores alimentos com menos calorias. Agora eu quero fornecer um exemplo de como você pode juntar tudo isso para criar uma refeição completa, consistindo em quase nenhuma caloria. Então, por exemplo, você pode começar bebendo um copo de água no início da sua refeição. Então comece sua refeição com a receita de sopa de tomate que você acabou de ver antes. Em seguida, você criará uma salada de macarrão de baixa caloria, fervendo o macarrão shirataki e um monte de seus vegetais favoritos de baixa caloria, como abobrinha, aipo, bok choy, brócolis ou couve-flor, e servirá com um molho de salada sem calorias. Por fim, termine a refeição com um pedaço de melancia ou kiwi. Se você comer uma porção média de tudo isso, acabará com uma refeição completa altamente saciante, contendo apenas cerca de 150 calorias no total. Então, para encerrar, eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você. Se tiver, certifique-se de se inscrever no canal.